Você quer ler alguma coisa, um livro, e o braço cada vez mais vai esticando? Tá com o braço curto ou com a vista cansada? Olá, pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner e toda terça-feira eu tô aqui pra gente abordar alguma questão física, às vezes emocional também, que o Genshin Jutsu pode te ajudar com toques tão simples que eu te ensino aqui. E hoje eu quero me dedicar ao que a gente chama de vista cansada ou braço curto. Pois é, essa coisa de vista cansada é uma questão que realmente aparece mais conforme a idade vai avançando. Mas não é só não. Cada vez mais, pessoas jovens, bem jovens, estão começando a ter essa sensação da vista estar cansada, de uma dificuldade de focar. E por quê? Lógico, porque a gente está cada vez mais usando o computador e principalmente o celular. Essa demanda tão frequente da gente ficar olhando para um único objeto muito próximo da gente e focando, fazendo força com a nossa vista, acaba realmente degenerando, atrapalhando um pouco a nossa visão. É muito comum você ver jovens que ficaram ali a noite inteira no celular ou no joguinho do computador e começa a arder a vista ou fica avermelhado mesmo, lacrimejando. Tem outras pessoas que até começam a ficar com a vista embaralhada, um pouco turva, ou as letrinhas começam a ficar duplas. Tudo isso é um excesso do uso da nossa visão. E realmente, esse mundo atual cada vez mais vai demandar, exigir que a gente esteja ali conectado o tempo todo e forçando essa nossa visão. Então, a primeira dica que eu vou dar aqui, você já deve ter escutado. É importante fazer pequenas pausas, parar um pouco de olhar o celular. Embora em algumas situações é difícil a gente largar ali, na hora que a gente quer, o celular, o computador, tente fazer pequenas pausas e olhar longe, distante. Abra a janela, olhe as nuvens, amplie a sua visão. Principalmente se a sua vista cansada é unicamente por conta do uso excessivo ali do celular. Mas é lógico que com a idade, como muitos outros órgãos do nosso corpo, a visão, a vista e a musculatura ao redor dos olhos também vai envelhecendo, degenerando. Tem uma moça que tem canal, inclusive, aqui no YouTube, chamada Tatiana Gebrael. Espero que eu tenha falado o sobrenome direitinho. Essa moça, ela trabalha muito com visão. É lógico que você que está sentindo a visão turva, sempre avermelhada, lacrimejando, é importantíssimo passar no oftalmologista, porque podem ser muitas outras questões e sempre o oftalmologista e às vezes a necessidade do óculos vão ser imprescindíveis. Mas essa Tatiana no YouTube ensina exercícios que a gente pode fazer com a vista, com a visão. E é excelente o que ela passa. E você que já usa óculos ou que começa a sentir algum desconforto com a vista cansada, pode se aproveitar disso. Por quê? Ela explica, e os oftalmologistas também, porque existe toda a musculatura que está envolvida aqui na região dos olhos e que ajuda a gente a focar, a melhorar ou piorar a nossa visão. Quando a gente está com a vista cansada, braço curto ou a chamada presbiopia pelos oftalmologistas, é porque essa questão já está se incrustando no nosso organismo. E isso tem muito a ver com essa musculatura que não consegue mais vir tanto para frente. Então, essa musculatura dos olhos, ela foca mais horizontalmente, mas na hora que os músculos têm que forçar a visão mais próximo para focar aqui perto,
o músculo não tem mais essa força. Ela tem um exercício ótimo, que é colocando a mão ali na pontinha do nariz. Eu não vou fazer porque isso ela já ensina você. Mas o Jinshin Jutsu é a cereja do bolo. Eu, que já tô ficando mais velha, pratico bastante o Jinshin Jutsu para ajudar a minha visão. Primeiro, demorou bastante para eu começar a ter a presbiopia. Enquanto muitos amigos meus da minha idade já estavam usando óculos, a minha visão era ótima. Lógico que a gente conta também com a genética, mas não é só isso não. Foi o Jinshin Jutsu me ajudando a manter minha visão mais saudável. Eu já fiz um vídeo sobre questões na visão e vou deixar aqui na descrição para que você possa olhar outros exercícios que também vão te ajudar. Mas aqui eu quero focar especificamente na presbiopia, a vista cansada. E eu quero dar 2 exercícios muito simples e um bastante relacionado com o outro. Porque, na verdade, o fluxo que mais pode nos auxiliar com a visão é o fluxo do fígado. O fígado tem tudo a ver com a visão. Inclusive, quando a gente tem enxaqueca, que é uma questão de fígado, a vista fica turva, a gente fica com fotofobia. Tem uma relação direta. E além de tantas relações que o fígado acaba tendo com a visão, o caminho do fluxo do fígado passa exatamente dentro do nosso olho. Assim, se você faz o fluxo do fígado, você começa a irrigar, a movimentar a energia que está excessiva ou sem energia ali naquela área. Eu nunca dou o fluxo inteiro, que é para o praticante no seu consultório, que é o profissional, fazer em você. Mas esses passos já vão dar uma boa movimentada na sua visão. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também já vai deixando um like, me ajuda muito para todo o canal. Eu te agradeço. Vamos lá então fazendo juntos esses passos do fluxo do fígado. Vamos começar com a mão direita no topo da cabeça do lado direito, bem no osso occipital. A mão esquerda fica logo abaixo da sua clavícula do lado esquerdo. Relaxe, solte os ombros, sinta o fluxo de energia e arrume, como eu estou fazendo, uma posição que fique mais confortável e relaxado ao mesmo tempo. Então a mão esquerda agora vai na barriga do lado esquerdo, no finalzinho das costelas. Deixa os dedos tocando ali na bordinha da costela, delicadamente. Mais uma vez, solte os ombros e respire. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda fica na trava 4, no occipital esquerdo, e a mão direita vai logo abaixo da sua clavícula do lado direito. Relaxe, aproveite como uma meditação, um momento de silêncio e respeito pessoal. Então a mão direita agora vai na barriga do lado direito, logo no finalzinho das costelas, dedos tocando ali na bordinha do osso da costela. Toque suavemente os 2 pontos e tente até sentir a pulsação nos pontos. Como eu sempre digo, repita quantas vezes você quiser esse fluxo, num dia
ou ao longo da semana. Não tem contraindicação. E eu quero dar uma segunda dica que também tem a ver com o fígado. Esse fluxo é curtinho, mas é poderoso. Ele é chamado de reversão e aumento da terceira profundidade. Se você já conhece um pouquinho de Jinshin Jyutsu, já fez algum curso de autoaplicação, já sabe o que são as profundidades do Jinshin Jyutsu, que na verdade são denominações das camadas que a gente tem no corpo, começando com a pele superficial, a primeira profundidade, e a gente pode ir aprofundando até chegar no esqueleto, nos ossos. Cada uma dessas profundidades, além da relação com essas camadas no corpo, também tem uma conexão mais direta com 2 fluxos de órgão. Na terceira profundidade, que a gente tem uma relação com o sangue que circula no nosso organismo, os 2 órgãos que estão relacionados são a vesícula e o fígado. Ou seja, mais uma vez, nós estamos acionando o fígado. Mas agora pensando na terceira profundidade, porque essa terceira profundidade, ela ajuda por si só também a nossa visão. Então não importa se você é jovem e tá com a vista cansada, lacrimejando, a imagem um pouco embaralhada porque tá usando muito celular, ou se porque você já tá mais velho e a presbiopia começa a aparecer, esses passinhos vão te ajudar. Vamos lá? Vamos começar com a mão direita na trava 4 esquerda, occipital esquerdo. A mão esquerda vai do mesmo lado esquerdo, mais abaixo, na base do pescoço. Solte bem os ombros, apoie os cotovelos numa almofada à sua frente ou até mesmo numa mesa. E permita que o fluxo de energia chegue nos 2 pontos. Respire livre. Então a mão esquerda do pescoço agora irá na trava 4 do lado oposto, lado direito. As 2 mãos nos occipitais, cruzando os braços. Fique atento para não travar os ombros. Respire. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda vai na trava 4 direita, occipital direito, enquanto a mão direita começa na base do pescoço do mesmo lado direito. Novamente, observe a tensão nos ombros, no pescoço e relaxe para fluir a energia. E então a mão direita sai do pescoço e agora vai na trava 4 esquerda. As 2 mãos nos occipitais, cruzando os braços. Você também pode cruzar os braços por trás. Se você estiver deitado, recostado numa almofada, você pode vir com os braços pela parte posterior. Viu como é fácil? Não esqueça esses passos e tente repetir várias vezes, principalmente se você está lendo muito ou usando ali o celular. Te aguardo na próxima terça. Quem sabe foi alguma dica de algum incômodo físico, às vezes emocional, insônia, nervoso, que você me pediu aqui embaixo e eu vou montar um vídeo para você. Te vejo logo mais. Um beijão!